Olá, gente, tudo bem? Sou professora Keila Batista, professora de História, e voltei para nós continuarmos aí discutindo esses assuntos da nossa disciplina. O assunto de hoje, que nós vamos discutir, é um assunto que vai dialogar com a semana que nós estamos aí, comemorando no Brasil o Dia da Consciência Negra. Então, é a Semana da Consciência Negra. Para a gente discutir alguma temática relacionada aos assuntos que nós estamos vendo, eu trouxe para a gente discutir o racismo científico e a eugenia. Nós estamos discutindo a questões das revoluções científicas, as mudanças, então a gente vai discutir hoje esse racismo científico e também a eugenia. Inicialmente aí no título eu gostaria que vocês atentassem para a questão que o científico aí, ele está entre aspas, porque é uma pseudociência, tá, pessoal? Onde aí as pessoas que vão utilizar, dos pressupostos da ciência vão tentar usar aí as verdades científicas para justificar alguma questão, mas a gente sabe, depois a gente viu que dentro da ciência essas questões elas não são verídicas, tá? Vamos lá então, pessoal, para a gente começar, a gente tem aí uma citação de uma historiadora brasileira chamada Lilia Schwartz, que ela diz assim: as práticas eugênicas e higienistas utilizaram recursos validados pela ciência para definir as raças humanas em raças superiores e raças inferiores, raças puras e as outras, sendo a supremacia racial branca a referência do belo ou puro. Na saúde, o racismo científico estruturou a medicina legal com a figura do perito, que ao lado da polícia explica a criminalidade e determina então aí a loucura, tá, pessoal? Então essas práticas, elas vêm justamente para trazer o que a Lilia fala de raças que vão se considerar superiores e raças inferiores, usando aí a ciência como argumento para validar que, de fato, os negros, os indígenas, os asiáticos, por questões biológicas, eles seriam inferiores aí ao homem branco, que é considerado aí o belo e o puro, tá? Dentro dessas questões, a gente tem algumas teorias que sustentaram, A primeira é o darwinismo social. O darwinismo social, ele está atrelado ao nome darwinismo, A gente atrela aí Darwin's Charles, o nome o Charles Darwin, desculpa, pessoal, o nome darwinismo. Por quê? Social, o Darwin, ele não vai inserir na sua pesquisa. Ele vai trabalhar a questão biológica, de adaptação, que a gente já viu. Só que aí, um primo dele, um cientista muito famoso, conhecido como Herbert Spencer, ele vai trazer o social para falar, então, dessa adaptação, Só que ele não vai considerar, ele vai considerar as questões biológicas, mas vai desconsiderar os contextos históricos e sociais que essas pessoas compartilham. Uma das características é que o darwinismo social, cunhado aí pelo primo do Darwin, Herbert Spencer, ele fala que existe uma evolução da sociedade, É a teoria da evolução da sociedade, no sentido que o homem, ele vai a partir do seu casamento, a partir dos filhos que ele vai tendo, ele vai se aperfeiçoando e vai se tornando uma raça mais pura, E claro que aí ele vai dizer também que essas outras raças inferiores, elas deveriam ser extintas, Uma teoria aí que foi abraçada aí na Europa por muito tempo, tá, pessoal? E aí esse estudo, do darwinismo social, como eu disse, ele foi desenvolvido aí entre o século XIX e século XX, por o Herbert Spencer, E aí vem pregando que essas sociedades, de brancos são superiores. Essas ideias, pessoal, é muito importante porque elas deram uma sustentação para o imperialismo do século XIX, que é um assunto que vocês vão ver posteriormente. Porque lembram do imperialismo que vocês também viram lá no ensino fundamental?
onde as potências europeias, elas adentram o continente africano agora, né, para levar o progresso, né, a saúde, principalmente aí para roubar, né, as riquezas que esse continente poderia oferecer. E aí a gente tem uma questão que eles vêm falando do fardo do homem branco, né? Esse homem branco superior, o belo, que pode aí, que é mais inteligente, que ele pode aí nessas raças, né, inferiores aí que eles consideravam. Então vai dar pressupostos para o imperialismo, para ideias nacionalistas, pessoal, de raças puras, né, que a gente vai também depois desencadear na Segunda Guerra Mundial. E, claro, também aí para o nazismo, né, pessoal, que a gente vai ter aí a raça ariana, onde os nazistas eles vão aí tentar fazer com que as outras raças, né, sejam extintas, né, a exemplo aí dos judeus, né, que foram os que mais sofreram aí esse peso, os negros, né, e as pessoas diferentes. Então, a gente vai ter aí essas ideias, né, desse darwinismo social que vão repercutir em alguns momentos históricos, né, e aí o Herbert Spencer ele vai fazer várias pesquisas importantes para a ciência, como o estudo do QI, né, porque ele era apaixonado pelo homem, a beleza humana. Então, como os traços genéticos são herdados, né, segundo o darwinismo social também, os traços de falta, déficit de atenção, né, do intelecto, a criminalidade, essas questões também elas seriam passadas para os descendentes, tá? E aí a gente tem outra tese também que repercutiu muito chamada tese lombrosiana, do Cesare Lombroso. Pessoal, o que esse cara diz, né? Essa teoria, ela começa a atuar, né, a agir a partir da craniometria, ou seja, o que seria, né? A medida do crânio, né, seria utilizada para definir o perfil do criminoso com base nas características físicas e nos seus hábitos, né? Seguindo a informação, né, o Cesare Lombroso, né, ele foi um médico psiquiatra, né, ele foi fundador da escola positivista, então com outros cientistas, aí eles vêm estudando aí essa craniometria. Pessoal, o que seria isso, né? Seria então aí o estudo do crânio. Essa tese, ela vem dizer que os africanos, eles tinham os crânios menores, mais achatados, que não eram propícios para o desenvolvimento intelectual, né? E aí ele vai começar a fazer aí essas pesquisas, não só com relação a africanos, mas também, principalmente aí, com a questão dos crimes, né? Do bandidismo, das pessoas que, da criminologia, né? É muito interessante essa tese porque a intenção é fazer com que essas pessoas que por conta do crânio seriam propícias, né, a cometer algum crime, elas pudessem ser presas antes de cometer o crime, né? Então, assim, a gente tem aí uma questão muito complicada também, né? E, claro, nesses estudos foram usadas referências falsas com relação aos negros, né? Crânios de chimpanzés foram utilizados para mostrar que eram o crânio dos negros, né? Então, a gente tem aí essa falsificação que também, de fato, repercutiu muito na Europa e as pessoas acreditavam aí nessa teoria, né? Que bom que caiu, né? Aí a gente tem também a eugenia, né? A eugenia, pessoal, então, ela foi criada por Francis Galton, né? E aí ela significa bem-nascido, né? Se bem-nascido, o gene puro do homem, né? Então, esse estudo, ele vinha aí como pressuposto para fazer o controle social, né? Que podia, então, mudar uma certa sociedade, tanto para o lado positivo ou para o lado negativo. A gente tem aí, significa bem-nascido, né? O eu, a origem. Galton definiu a eugenia como o estudo dos agentes sobre o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais de futuras gerações, né? Tanto físicas como mentais. Aí tem as questões sociais, psicológicas, econômicas e sociais, né? Então, ele vem dizendo que os genes já levam as pessoas, né, a ser como elas vão ser na sociedade, né? Se elas vão, de fato, depender do Estado, se elas serão proativas, né? Se elas serão produtivas na sociedade ou se serão pessoas, assim, deficientes, mentais, né?
negros que serão bandidos, né? Infelizmente a gente sabe por conta do racismo os negros eles são associados sempre, né, à questão do bandido, né? E aí ele vem aí pregando essa questão. E aí a gente tem a hegemonia positiva e a negativa, né? A positiva não é que seja boa, a positiva vem de um fato de ser uma eugenia aí onde não tem a morte, diferente da negativa, como a gente viu aí nos campos de concentração, né? E aí a gente tem também, pessoal, nessa questão de racismo científico, o pai da ginecologia, né? Que ele é o conhecido médico James Morris Sims, né? Que é um norte-americano. O que esse cara fez, pessoal? É muito interessante, porque na época da escravidão nos Estados Unidos, ele usava como cobaia as escravas negras, né? E aí ele fazia procedimentos sem anestesia nenhuma. Incrível que a anestesia já tinha sido inventada, mas ele não usava, porque, né, ele dizia que esse corpo era propício para a dor, né? E aí a gente tem uma imagem de essa imagem clássica de uma escrava que ele faz teste com alguns instrumentos. Claro que com isso ele aperfeiçoou a ginecologia, né? Essa ciência, só que à custa aí de muitas cobaias negras, escravas, mulheres que tinham os procedimentos sem nenhum tipo de anestesia. Tem relatos de mulheres que sofreram 30 cirurgias, né? Para ele estudar aí a anatomia feminina, tá, pessoal? E ao lado, claro, a gente tem aí o movimento negro nos Estados Unidos das mulheres, que elas fazem protesto, né? Porque tem-se uma estátua desse médico nos Estados Unidos e aí eles sabem que tem toda essa questão da ciência desenvolvida para as mulheres, mas a custo aí de muitas mulheres, corpos negros como cobaia, tá? E aí, pessoal, a gente tem falando sobre isso também, né? A questão do movimento eugenista no Brasil, né? Que a gente vai ter, depois vocês podem ler melhor por conta do nosso tempo, mas o Brasil ele vai sofrer também influência, né? Dessas ideias de esterilizar as pessoas, claro que não como nos Estados Unidos tão latente, tá, pessoal? O projeto de embranquecimento com a vinda aí dos imigrantes para o Brasil, né? A questão que o Brasil deveria ser um país aí branco, então a gente tem essas questões que vão ser acentuantes na nossa sociedade brasileira, né? Por conta aí dessas teorias pseudocientíficas que chegam no Brasil. Aí a gente tem a questão do determinismo biológico, né? Essa nação do futuro, que seria a nação que em 3 gerações estaria branca, né? E as epidemias eram relacionadas, então, aos escravos, aos negros, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho aí sobre esse racismo científico. Deixo para vocês algumas indicações. O filme Vênus Negra, que é uma mulher negra que ela é exposta aí no museu, né, como um animal, e várias pesquisas são feitas no corpo dela. E um documentário da BBC, Racismo Científico, Darwinismo Social e Eugenia. Ok, pessoal? Então, leiam mais sobre isso, né? Reflitam aí nesse mês da consciência negra e vidas negras importam, sim.